Olá a todos, bem-vindos novamente às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos a honra de ter aqui Rogério Sousa. Rogério Sousa é psicólogo, professor e egiptólogo e é professor de Egiptologia e História Antiga na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Rogério Sousa tem desenvolvido uma investigação muito aprofundada nesta área, desenvolvido inúmeras publicações, participado em publicações nacionais, internacionais, é membro de vários centros de investigação, tem um currículo vasto. Posso-vos apresentar só aqui alguns livros mais gerais que eu tenho e com muito gosto, nomeadamente este Em Busca da Imortalidade no Antigo Egito e Um Guia Simbólico do Bom Jesus, Paixão e Alquimia no Monte Sagrado de Braga. Hoje vamos falar sobre as representações do coração no Antigo Egito, uma psicologia antiga. É este o nosso desafio para hoje. E eu começo aqui com uma citação que o Rogério faz na sua tese de doutoramento sobre a simbólica do coração no Antigo Egito. Foi o meu coração que me fez realizar todas as coisas e foi ele que me guiou. Foi para mim um instrutor, não descurei as suas iniciações, recusando-me a desviar da sua orientação. É verdadeiro o que diz, o Deus é o que está em todo o corpo, é ele que guia para o bom caminho. Adaptado à autobiografia de Intef, governador de Tis, reinado de Tutmés III. Espero não me ter enganado. Rogério, bem-vindo. É uma honra ter-te aqui nas Emoções Conversáveis e se calhar começamos pela pergunta que se calhar toda a gente está a se questionar. O que é que faz, o que é que levou um psicólogo a especializar-se em História Antiga com foco na Egiptologia? Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado antes de mais pelo convite, Vítor. É realmente um grande gosto de estar aqui e poder abrir a discussão que tens realizado sobre estes aspectos relacionados com a emoção e o tratamento da emoção, também para a egiptologia. É um enorme gosto da minha parte poder fazer isso contigo aqui. Em relação à tua questão sobre o que leva um egiptólogo, um psicólogo a interessar-se pelas representações do coração, eu sou muitas vezes confrontado com essa questão e, na verdade, a resposta é sempre esta. Na verdade, a questão deve ser colocada ao contrário. Uhum. O que é que leva alguém que quer ser egiptólogo desde os 10 anos a tirar o curso de Psicologia? Uhum. E, Então depois foi uma correção na vocação depois. Exatamente. Portanto, eu realmente fiz o curso de Psicologia com todo o entusiasmo e trabalhei durante anos como psicólogo, com muito entusiasmo, inclusivamente dei aulas também como psicólogo, mas realmente desde muito cedo, por razões que têm a ver também, nós na psicologia também estudamos isso, estudamos a formação das vocações, e no meu caso foi claramente uma situação dessa. Portanto, eu realmente desde muito cedo que percebi que era essa a minha vocação e essa vocação persegui-me sempre. Portanto, depois de acabar a licenciatura, e a única razão pela qual eu não fiz egiptologia é porque não havia planos de cursos nesse momento. Eu já tenho alguma idade e nessa altura, de facto, não havia essa possibilidade. E segui então Psicologia, que é um curso que me interessava imenso também. Pronto, e de facto, quando comecei a trabalhar em egiptologia, o que eu fiz foi, naturalmente, abordar a egiptologia pelo campo que era o meu, que era
das representações do homem e da Da psicologia psique. formulada nas fontes egípcias. Foi o primeiro aspecto pelo qual eu me interessei e foi isso que deu origem, portanto, ao meu doutoramento. Tens a noção, estava-te a ouvir e tu tens a marca clara da idade da vocação, não é? Aos 10 anos algo te fez sentir que o teu caminho seria por ali. Tens a noção de qual foi o impacto, o que é que te despertou, o que é que te marcou naquele momento da tua vida? Porque isso ficou muito claro e eu estava-te a ouvir e o teu percurso de vida faz-me lembrar a história de um grande mitólogo também, que é o Joseph Campbell. Foi o Joseph Campbell que também, quando vamos a ler a história da vida do Joseph Campbell, ele também relata que mais ou menos a partir dos 10 anos, numa visita a um museu de arte antiga, levado pelos pais, ele ficou fascinado pelas representações dos tótems dos índios americanos e a partir daí ele decidiu que era aquilo que queria, aquilo tinha sido emblemático para ele e a partir daí ele decidiu que era aquilo que ele queria estudar e queria seguir queria perceber aquilo. Tens a noção também para percebermos um pouco este percurso, não é? O que é que nos faz fazer determinadas escolhas, investir nesse percurso? Tens essa representação em ti, esse momento? Tenho, perfeitamente. É algo muito forte, muito importante, muitíssimo importante. E é inesquecível. E por isso lembro-me perfeitamente de todo o processo. E é indescritível e incompreensível. Eu também não compreendo. Acho que não há razões, não há nenhuma, enfim, não há nenhuma razão psicológica que explique isso. Foste tomado pelo entusiasmo. Não foi o exemplo de ninguém, não tinha ninguém que me apontasse caminhos nesse sentido. Foi realmente é um fenómeno estranho em si, este das vocações. Eu acho que realmente quem se dedica a estudar esta questão é realmente fascinante, porque é incompreensível. Mas foi, portanto, foi ao desfolhar livros, portanto, nós nem temos grandes coleções, portanto, nessa altura ainda havia poucas edições, havia poucas coleções museológicas, portanto, nem sequer foi em museus, portanto, nem em viagens, não foi nada disso. Foi em livros que tinha em casa, muito rudimentares, livros que nem sequer eram visualmente chamativos, eram livros muito simples, com ilustrações muito rudimentares e, no entanto, realmente a minha atenção foi absolutamente focada para essa. E eu percebi logo que era isso que eu queria fazer, não sei como. Talvez pela força das imagens que poderiam ter no inconsciente, não sei, estamos aqui a imaginar os dois. O que eu percebi é que aquilo tinha a ver com o que eu era. Acho que é assim a forma mais simples de exprimir a ressonância, não é? Portanto, havia qualquer coisa ali que encaixou. Ativava uma ressonância, realmente pode chamar um chamamento que era irresistível. E isso manteve-se sempre assim. É isso. E quando o caminho percorre o seu devido percurso, depois acabas realmente por concretizar, não é? Começaste pela psicologia, mas sempre com esse intuito de vir a concretizar essa vocação. E aqui estás, não é? E nós vamos falar um pouco sobre o teu estudo, sobre a simbólica, não é? Do coração no Antigo Egito e da vasta investigação que tens feito nessa área e se calhar seria importante começarmos se achares por bem, começarmos a fazer aqui algumas pontes, não é? Que pontes então
de acordo com a tua investigação, com a tua reflexão, que pontos podemos fazer da simbólica do coração para a psicologia dos dias de hoje? É possível fazermos essas pontes? É possível, embora seja bastante difícil. Quando eu comecei a estudar as representações do coração, enfim, eu explico em primeiro lugar porque é o coração. Porque o coração. Quando nós falamos do coração, pensamos que estamos a falar do órgão cardíaco e, na verdade, os egípcios, sim, também falavam do órgão cardíaco. Mas, tal como nós, nas nossas línguas, o termo tem uma aplicação também de caráter mais metafórica. Que alude à identidade, àquilo que é mais expressivo da identidade de cada um. O coração de alguma coisa é aquilo que nos define, ou que define essa realidade. É uma centralidade, não é? Quase como se fosse uma centralidade. Exatamente. E eu comecei exatamente por fazer isso. Portanto, comecei a estudar as representações do coração no sentido em que as representações do coração me permitiam aceder às representações da consciência. Já que no Egito a consciência era uma emanação da vida. Portanto, há uma continuidade fenomenológica, podemos dizer assim, entre a vida, entre o corpo e as manifestações da consciência. Portanto, daí e penso que é aí que está na origem desta proximidade, nomeadamente terminológica, entre a palavra coração, que é alusiva a um órgão do corpo, e esse sentido mais metafórico. Portanto, eu estudei o coração com o intuito de estudar as representações da consciência no Egito. E estudei textos e imagens. Portanto, a minha tese distinguiu-se por causa disso. Portanto, por ser a primeira vez em que esta noção foi estudada simultaneamente em textos e imagens. Para mim era importante porque isso tem a ver com uma coisa muito simples, é que a escrita no Egito é também imagem, por causa dos hieróglifos. Portanto, é indissociável. Ela própria é simbólica, não é? É profundamente simbólica. Exatamente, é por isso é que o estudo é de simbólica. Nós não podemos dissociar as imagens dos textos. Os textos são visuais e as imagens comunicam literalmente porque são hieróglifos também. E devido a essa contingência eu achava muito importante não separar essas duas fontes e filo portanto, em conjunto. Portanto, é um material muito vasto, com cerca de uma produção que se estende ao longo de 3.000 anos, com textos de enorme diversidade, que vão desde a sabedoria, filosóficos, hinos religiosos, poesia amorosa, objetos mágicos de natureza diversa. E tudo isto, todos estes materiais apontavam para esta interrogação, que de uma forma ou de outra esteve sempre subjacente ao longo da civilização egípcia, que é: de que forma é que podemos garantir a conexão perfeita? Enfim, podemos especificar esta questão. Essa ligação, não é? De que forma é que podemos estabelecer a conexão perfeita connosco próprios, connosco mesmos, com os outros e com o cosmos? São estes os eixos da conexão. E aí, se me permites, fazendo aqui uma ponte para as coisas da psicologia, que estão implícitas também, não é? Aí, no fundo, é perceber como é que o ser humano se relaciona consigo, com os outros e com o mundo, não é? Exatamente. Qual é o seu lugar? O lugar no cosmos, não é? Qual é o lugar que ocupa? Exatamente.
Portanto, e esta questão é uma questão central na experiência humana e embora seja central na experiência humana, não quer dizer que todas as civilizações a coloquem e que seja uma questão natural, não é? Mas no caso do Egito, de facto, é uma civilização tão elaborada do ponto de vista literário e cultural. Realmente esta questão foi muito problematizada. De facto é isso que à partida estabelece a relação entre estas questões do estudo da simbólica do coração com a psicologia dos dias de hoje. É que a questão central da consciência tem a ver com o seu papel na conexão, na ligação perfeita do homem consigo mesmo, com os outros e com o mundo. No fundo fazendo também aqui um aponto, para além da relação, é perceber estes vínculos, como é que estes vínculos se vão constituindo, não é? E esta dimensão, sendo eu um leigo na parte do Egito, corrijo-me se eu disser aqui algo mais asneira, salvo seja. Mas estes vínculos, esta ligação com algo mais profundo, com algo mais interior, também não poderá ser um esboço de uma primeira representação do que o homem possui, o mundo interno? Não sei. A questão, eu não desenvolvi muito, como percebeste, porque dito assim, portanto, é realmente comum a todos. Esta é a questão comum a todas as elaborações sobre a consciência. Durante 3000 anos, o entendimento para esta pergunta e as respostas para esta pergunta foram evoluindo de forma muito expressiva e realmente não há uma resposta única, como se seria de esperar, não é? Portanto, estamos a falar de uma civilização extremamente diversa, com uma heterogeneidade bastante grande e além do mais, desenvolveu-se e prolongou-se durante muito tempo. E, portanto, o entendimento sobre o que é esta ligação perfeita foi se enriquecendo ao longo do tempo e foi tendo diversas matizes. Eu podia dizer, em primeiro lugar, que as respostas não são muito óbvias, ou seja, as respostas para esta questão podem ser surpreendentes para nós e é nesse sentido que o diálogo, que realmente esta matéria suscita um diálogo interessante com os nossos conhecimentos. Eu diria que, em primeiro lugar, trata-se o aspecto mais determinante nesta concepção tem a ver com a importância da responsabilidade. A responsabilidade nos dias de hoje não é algo que esteja particularmente valorizado. Nós, quando pensamos nas questões relacionadas com a autorrealização, na busca da felicidade, chamamos-lhe assim, utilizar esta palavra, raramente pensamos que a responsabilidade seja uma questão central neste processo. Para os egípcios era a questão fundamental. Interessante. A questão fundamental é a compreensão da responsabilidade individual. Que nos remete para a questão do comportamento ético. Poderemos fazer essa ponte? Totalmente, sim. Podemos, se bem que quando nós nos dias de hoje falamos, remetemos para esse horizonte moral, de uma forma geral, retiramos eficácia à questão da responsabilidade, porque projetamos num plano abstrato aquilo que é muito prático.
E enfim, no pensamento egípcio, a responsabilidade era essencialmente constituída por questões de ordem prática, por comportamentos. Comportamentos que ou fazemos ou não fazemos, ou escolhemos desenvolver ou prescindimos de os executar. E isso tem uma enorme implicação nas nossas vidas e tem uma enorme implicação no universo que nos rodeia, nos outros e no próprio cosmos. É esta a questão. Posso fazer aí outra ponte, se possível, não querendo interromper a tua linha de raciocínio. Porque a responsabilidade está associada, pelo que me estás a dizer, a esta questão do comportamento ético, muito focado para a questão prática do, julgo eu, do cotidiano, não é? Das coisas que se têm que decidir, ou é ou não é, e que implica aqui outra questão importante da psicologia, que é a importância da escolha e decisão consciente, não é? Da pessoa ter conhecimento de si para poder tomar posse da sua liberdade de escolha e decisão. Totalmente. Captaste o essencial da questão. É que a responsabilidade assenta no livre-arbítrio e assenta no reconhecimento da importância da escolha, efetivamente. A questão aqui é que, enfim, tudo aquilo que nós, enfim, de facto, uma questão surpreendente na visão egípcia da vida e do homem, é que o homem não está condicionado pelo destino. Nem está condicionado por elementos tão característicos do mundo grego como é o caso da tragédia. Não são os deuses enfim, que conspiram entre si para moldar os destinos humanos. Portanto, isso é uma visão que nós recebemos muito pela Grécia, pelo pensamento grego. Enfim, e consequentemente também é uma coisa que é, enfim, uma característica que é muito portuguesa, que é a aceitação do fado, não é? A aceitação do fado e a fatalidade. Da fatalidade, não é? Portanto, no Egito, não, embora existam essas, evidentemente, nós temos condicionamentos, não é? Os egípcios, na sua representação, descreviam a realidade, eles não inventavam uma realidade. Portanto, e é óbvio que nós trazemos muitos condicionamentos. Os condicionamentos são sociais, evidentemente, são físicos também, com certeza. Tudo isso existe, tudo isso é fado, mas não é triste. Ou pelo menos não é necessariamente triste, não é? Há uma bolha de esperança aqui que tem a ver com a responsabilidade. E a questão é que, enfim, sabendo que tudo isso é verdade, a sabedoria egípcia estimula o homem a desenvolver o controle do seu próprio destino, através da responsabilidade. Portanto, é através da responsabilização do homem que ele se liberta. Isto é importantíssimo. Interessante. Há realmente, isto é único. Isto é uma das poucas civilizações da antiguidade que tem uma perspectiva, podemos dizer, salvífica da vida humana. Portanto, há realmente um horizonte de esperança que se abre ao homem graças a esta questão que tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a capacidade dele poder responsabilizar-se pelo seu próprio destino, tomando as decisões necessárias para que ele seja senhor do seu destino e, fundamentalmente, se venha a libertar desses condicionamentos. Isso, eu estava-te a ouvir e estava a pensar, inevitavelmente, na proposta da corrente da psicologia existencialista, não é? Ou existencial, que advoga precisamente isso, a questão da assunção da responsabilidade do próprio,
não é? E os egípcios falavam disso há milhares de anos atrás, que depois os existencialistas foram trabalhar de outro modo, não é? Colocam essa questão também do livre-arbítrio, da responsabilização, do conhecimento de si, e achei interessante este último ponto deles trazerem um horizonte de esperança. Esta junção destas duas palavras é muito interessante, não é? Porque horizonte implica caminho, é um caminho e não uma mera espera, não é? É totalmente, mais uma vez, de facto, tens uma perspicácia para perceber o ponto da questão. Realmente a responsabilidade pressupõe um caminho. E este caminho é um caminho, em primeiro lugar, é um caminho de ação. E é realmente um caminho que se prolonga, sobretudo, porque ele interfere numa questão essencial para os egípcios, que é a ordem cósmica. Cada um de nós, cada elemento vivo, cada criatura tem um papel na ordem cósmica. E a ordem cósmica, para se perpetuar em harmonia, precisa que cada criatura cumpra o seu papel, cumpra a sua missão. Cada um de nós tem uma missão. Enfim, hoje, quando nós dizemos que tem uma missão, parece algo, enfim, que vem determinista, mas não é isso. É uma missão mesmo, portanto é realmente uma missão prática. No caso dos egípcios, de um egípcio normal, imaginemos que ele era escriba, a sua missão era muito concreta, era fazer as contas ao serviço de Faraó, de forma a que os impostos fossem cobrados e os impostos fossem cobrados e a sociedade se mantivesse em harmonia, portanto, sem elementos que a corrompessem. E como sabemos que é tão importante hoje, não é? Portanto, esta questão da integridade e da importância que tem para a sociedade como um todo, que cada um cumpra com aquilo que é a sua responsabilidade. E, de facto, em sociedades altamente organizadas como esta, como é o caso do Egito, é importantíssimo que cada um compreenda a importância que tem a sua função, por mais pequena que possa parecer. Mas, na verdade, a engrenagem cósmica, portanto, a engrenagem social e também a grande engrenagem cósmica, que os egípcios designavam de Mahat, portanto, a harmonia que ligava todas as criaturas do universo num todo harmónico, esse todo harmónico, essa unidade do cosmos é comprometida cada vez que há uma criatura na imensidade do cosmos que se desvia do seu propósito e corrompe esta unidade da criação. E é essa a importância dessa visão que justifica a responsabilidade e o caminho que ela há. Ou seja, de facto, o homem tem diante de si um caminho de uma missão que se define um caminho que tem a ver com a capacidade para ele cumprir aquilo que lhe está confiado. Portanto, cada um, ao fim e ao cabo, cada um tem uma esfera, partilha uma esfera de responsabilidade. E é essa esfera de responsabilidade que é essencial que o indivíduo saiba assegurar para que o resultado final, que é a grande engrenagem cósmica, se mantenha num funcionamento harmónico. Há bocado, e depois isto também remete muito para a questão do comportamento e da escolha e da decisão pessoal, não é? Como é que cada um depois vai
assumir o seu papel, a sua função e a sua missão. Há bocado, e acho que tem a ver com isto que estamos a falar, claro, há bocado ias começar a desenvolver as várias representações do coração que os egípcios tinham, não é? Depois, entretanto, a conversa foi para, eu depois levei a conversa para o outro lado. Mas se calhar especificares então um pouco estas várias representações do coração, não é? Podendo ser do ponto de vista anatómico, podendo ser do ponto de vista mais de algo interno, não é? Como é que eles representavam o coração e como é que eles representavam essa unidade nessas várias representações do coração? Uhum. Faz sentido a pergunta? Faz, claro que faz. A questão aqui, mais uma vez, enfim, não há... Para nós entendermos as elaborações egípcias, temos que compreender que esta unidade entre cosmos, mente e corpo. Portanto, não há uma dissociação. No pensamento egípcio, como de resto na maior parte do pensamento das sociedades animistas, com pensamento animista, o corpo, a mente, o cosmos, são dimensões do mesmo fenómeno. E isto é fundamental para nós entendermos a orgânica das concepções sobre o coração. Porque na verdade, as concepções do coração vão se enraizar, vão se exprimir nestes vários planos. Nesta visão do mundo, não é? Em primeiro lugar, no corpo, evidentemente, e com uma representação muito diferente daquilo que nós imaginamos. Os egípcios reconheciam que havia 2 corações no homem. Portanto, não há, quando nós pensamos em coração, pensamos num órgão em concreto, que é o músculo cardíaco. Os egípcios, enfim, tinham 2 palavras para designar o coração, e estas 2 palavras estão associadas a dimensões... Representações diferentes. Uma delas é o músculo cardíaco, não há dúvida. É o coração Ati, que significa o que está ao comando, na verdade, portanto, e se compreende-se essa questão. E o outro é o coração Ib. O coração Ib aparentemente é uma dimensão mal conhecida, pelo menos não é tão bem definida nos textos egípcios, mas percebe-se que é a extensão do coração, ou seja, é tudo aquilo que está ligado ao coração, sem ser o coração. Ou seja, são os vasos sanguíneos, é todo o interior do corpo, bem vistas as coisas. É tudo aquilo que está ligado ao coração. Portanto, esta questão, esta descrição anatómica do coração Ati como o líder, o que está ao comando do corpo. E, por outro lado, o Ib como tudo aquilo que está ligado ao Ati, depois vai ter uma elaboração muito interessante no plano mental. No plano mental, nós temos também 2 manifestações da consciência. Uma é a consciência, é o Ati, que é a consciência pessoal, que é a vontade, a consciência pessoal. E o Ib. O Ib é tudo aquilo que nos liga ao cosmos. É a nossa ligação ao cosmos, é a nossa ligação viva ao cosmos. Podemos dizer, é a nossa sensibilidade, podemos dizer assim. É aquilo que que nos mantém vivos nessa ligação ao cosmos. O IB está mais ligado às vísceras, seria isso, não é? É o elemento que talvez mais se destaque, que mais personifica o IB é o estômago. Como um receptáculo. Um receptáculo, algo que está vazio, e isso é uma das imagens mais expressivas da consciência, de tal forma que ela é representada como um vaso.
Portanto, a O consciência, IBA o IBA é representado, o coração IBA é representado como um vaso, é isso? é algo que está vazio, essencialmente. Ah. A principal característica da consciência IB é o facto de ela estar vazia, de ela, por essência, se esvaziar. E isso é muito interessante, porque enfim, é uma ideia aparentemente simples, ou até estapafúrdia para muitos, mas realmente com uma profundidade e um alcance extremamente grande. E que as várias tradições depois também vão dizendo, não é? As tradições orientais, a questão Exatamente. do vazio fértil, de tudo isso. Mas eu ao pensar também nesta nossa conversa, eu fui ler o capítulo do teu livro, Iniciação em Mistério, acho que é assim, não sei de cor o título, é assim, não é? Iniciação em Mistério, Antigo Egito, e li precisamente este capítulo do templo interior, onde tu falas sobre isto. E eu pensei, ao fazer a ligação com a psicologia, eu pensei na psicossomática. Aqui não havia esta noção de um todo, de uma ligação corpo-mente e desta ligação entre a parte mais visceral, mais do sentimento com esta parte da razão, não é? Como é que mente e corpo se equilibram e se ligam, não é? Ao ler pensei isso, aqui está uma psicossomática, não é um início, não é? Totalmente, totalmente. A ideia de que não é indiferente aquilo que nós pensamos, nem aquilo que nós sentimos para a saúde, ponto. E esta saúde, para nós a saúde infelizmente é um atraso muito grande ainda a ver isso, é a saúde do corpo, mas não, a saúde começa pela consciência. Começa, quer dizer, onde é que sabemos que começa e acaba. Mas Está ligada, não é? É um são todo. todas perfeitamente interligadas. A questão é que, portanto, vemos que de facto, em termos de simbólica, as imagens são muito fortes. Portanto, o coração IB manifesta-se através de algo tão simples como um vaso, cuja propriedade é estar vazio, e isso está associado com a sabedoria, com justamente a importância do coração IB na manutenção da ligação perfeita através do conhecimento que ele em si alberga. Por outro lado, o Ati é representado nas imagens, visualmente, enfim, por várias, mas a mais básica é o leão. É representado por um leão. Por isso é o que está no comando. Aquele que está ao comando tem a ver também com a escrita hieroglífica, tem várias razões, mas pronto. É o que está ao comando e é o que está atento. É a vigilância, não é? Portanto, enfim, esta dimensão intelectiva, podemos dizer assim, da consciência, a base das nossas decisões, a dimensão relacionada com a vontade, tem essencialmente importância na medida em que é nele que reside a vigilância. Podemos fazer uma relação entre razão e emoção? Espero não ser abusivo. O ATI seria mais associado à razão e o IB mais à emoção e ao sentimento. Faz algum sentido? Enfim, não há razão nenhuma para que seja negada essa associação. Talvez não seja A mais profunda, a mais aquela englobante. que os egípcios agarrariam melhor. A questão aqui é que sim, o Ati é importante na medida em que é o Ati que decide aquilo que vai ser processado pelo IBE. E isto muito claramente, enfim, é muito complexo, isto não vale a pena. Por exemplo, um livro. Vamos lá de uma coisa muito simples. Vou escolher um livro
que me torne, enfim, vulnerável a ideias particularmente debilitantes, sem querer fazer censura nem nada disso. Está aqui, é uma espécie de censor, na medida em que, de acordo com os conhecimentos que eu me alimentar, literalmente é mesmo assim, da mesma forma como o estômago me alimenta, eu também me vou alimentar do conhecimento que eu vou me aproximar. Se eu me aproximar de um conhecimento que me fragiliza de alguma forma, eu vou me ressentir com isso. Se eu me aproximar de um conhecimento que me fortaleça, eu vou me ressentir, vou também me ressentir. Portanto, há aqui uma ligação entre tudo. Entre as duas coisas. Eu estava-me a rir, eu vou partilhar aqui algo, porque estava a ouvir o exemplo do livro e é curioso, eu neste momento eu estou a ler um livro que é O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é a descrição que ele faz da vivência dele num campo de concentração, ou em vários campos de concentração, e é curioso que eu escolhi o momento para ler esse livro na parte do dia, porque conscientemente eu sabia que à noite, não, porque apesar ele não ser daqueles que expõe o terror e ele fala muito mais de uma vivência pessoal e da reflexão também como médico, mas eu conscientemente eu quis preservar a noite para ter um momento mais de descanso, para não ir com algo que me pudesse, porque inevitavelmente toca, inevitavelmente emociona e deixa-me a pensar, não é? Então eu escolhi o dia para ler esse livro, por isso é que eu comecei a rir e achei curiosa essa ligação. Sim, esse é um exemplo simples, não é? Portanto, e em tudo na vida pode ser visto um pouco assim. Nós temos, isto é uma visão muito mais profunda do que parece, não é? Parece que, e é por isso é que eu disse, tudo isto tem a ver com decisões e a importância das escolhas nessa caminhada, nesse processo do homem para a liberdade. E esta libertação do homem faz-se através de todas as decisões que são tomadas, por mais insignificantes que possam parecer. No sentido em que a verdade é que para os egípcios a palavra felicidade, como sabes, é recente, não existia. Aquilo que pode ser, enfim, pode ser comparado à felicidade é a ideia de plenitude, que é muito mais interessante, na verdade, do que de felicidade. A felicidade é algo impalpável, enfim, indefinível, não é? Posso ser feliz, posso-me dizer feliz, enfim, a chafurdar nas coisas mais inimagináveis. Mas a ideia de plenitude tem em si aquilo que nós normalmente enfim, definimos como um horizonte de felicidade. E a plenitude tem a ver com um estado de vitalidade, que tem a ver que é próprio de quem está alinhado com a ordem cósmica. Portanto, quando nos aproximamos daquele que é o estado natural da ordem cósmica, da Ma'at, vamos enchendo de poder vital, vamos enchendo de vida, vamos vibrando com essa vida e esse processo traz-nos mais vida. Isso é uma experiência de plenitude. O seu oposto é o desvaziamento. E, na verdade, nós não somos, na visão egípcia, nós não somos melhores nem diferentes da ordem cósmica. E o cosmos estava sujeito a estes dois princípios. O princípio da Ma'at, que é o princípio vital, um princípio de harmonia, de plenitude, e, por outro lado, um princípio de esvaziamento. Um esvaziamento que se traduz no enfraquecimento, na desvitalização do cosmos.
E o cosmos também padecia desse processo. Portanto, por várias razões, ele vai se esvaziando. Esse sentido de vida que anima todas as criaturas vai se desvitalizando se ela não se mantém. E o mesmo acontece com o homem. À medida que se vai desviando da ordem cósmica, à medida que não toma essas decisões que o aproximam da ordem cósmica, à medida que se vai corrompendo, à medida que vai desistindo de si mesmo, à medida que enfim, que se vai desviando de si, não é? Se Da vai sua desviando essência. da ordem cósmica. Eu não queria usar o termo desviar porque parece que é uma coisa muito ortodoxa. Não tem a ver com princípios nem com leis, tem a ver com um... Sim, afastar. Se calhar o termo afastar é melhor, não é? Da vida. Enfim, à medida que nos Afasta-se da afastamos da vida. vida, vamos enfraquecendo cada vez mais. E isso vai levando a uma vulnerabilidade que vai se manifestando de várias formas. Desde logo em doença, mas também na tristeza, na frustração, no desânimo, por aí fora. E, finalmente, na morte. Vida e morte andam sempre aqui em dança, não é? Para os egípcios. Poderíamos entender assim? Sim, mas não é bem. A questão aqui é que o Egito é talvez a única civilização da antiguidade em que a morte tem enfim, tem um conjunto de representações que realmente não implica finitude, não é? Implica continuidade. Não é bem isso. Não? A morte, eu sei que essa é uma ideia muito generalizada. Por isso é que é importante nós falarmos, porque sendo eu leigo... É outro capítulo, embora seja uma questão central aqui, para o coração também. E é talvez uma boa forma de introduzir aqui a outra questão, as outras dimensões relacionadas com o coração. É que a morte, de facto, nós hoje, quando pensamos na morte, pensamos na morte com uma percepção demasiado fácil sobre a vida para além da morte. Para os egípcios era fácil aquilo que se passava após a morte. O pensamento que nós hoje elaboramos, nomeadamente no âmbito do cristianismo, sobre o além, é muito devedor daquilo que se passou no Egito. No entanto, aquilo que para nós hoje parece-nos natural, portanto, é mais ou menos aceitamos com alguma facilidade que se respeitarmos uma dimensão ética e religiosa, o céu está assegurado. Mas para os egípcios não estava nada assegurado, não era nada fácil. Esse horizonte que se abria, de facto, nas civilizações antigas era a única civilização que admitia a possibilidade de um horizonte de imortalidade. Ou seja, é possível que a vida se transforme e que a morte proporcione o veículo para essa transformação. No entanto, essa possibilidade está rodeada por um halo de exceção, absoluta exceção. Isto porque ao longo dos tais 3.000 anos da civilização, durante mais de 1.000 anos, só o faraó é que se situava nesse plano de exceção.
Portanto, a vida para além da morte, o horizonte de imortalidade, só tinha lugar para o faraó. Depois, por razões que eu não vou aqui explorar, era impossível, a partir daí, a partir do segundo milénio antes de Cristo, então começa a haver aquilo que se pode chamar uma democratização da vida para além da morte. Mas, mesmo assim, essa tal democratização está fundamentalmente dependente do coração. Porque o coração era pesado na hora da morte, não é? Pois. Do ponto de vista das imagens, realmente tornou-se bastante difundida a ideia de uma pesagem das almas. Pesagem essa que nós absorvemos até na própria iconografia cristã, quando vemos as imagens de São Miguel e do julgamento dos mortos, vemos claramente a balança com as almas. E realmente essa iconografia remonta ao Egito, é daí que vem. Mas devemos pensar que na iconografia egípcia tudo é escrita. Portanto, os egípcios, enfim, estas cenas, na verdade, têm uma leitura que não é estritamente visual. Portanto, quando nós pensamos nessas imagens, elas realmente representam uma pesagem do coração. Num dos pratos da balança está o coração, no outro lado está uma pluma, a pluma da tal Maat. A pluma representa a ordem cósmica. Ora, tudo isto significa simplesmente uma coisa. Não significa que os egípcios pensassem que o coração ia ser pesado, mas sim que a consciência ia ser a consciência do homem, após a morte, era fundamental na avaliação, na avaliação da sua vida. Porquê? Porque nesta pesagem, à partida, o resultado parece ser condenado ao fracasso. De um lado temos num prato da balança, temos o coração, que é pesado, do outro lado temos uma pluma, que não tem peso. E uma e a outra estão profundamente desequilibradas. Portanto, é claro que o coração vai ser mais pesado e não vai haver equilíbrio. Portanto, esse resultado, à partida, seria negativo. Mas vence pela força da imagem, não é? É uma imagem muito forte e que apela a outro sentido, não é? É outro sentido. Então, o sentido é este, é que, de facto, à partida, o coração, consciência não tem peso. Da mesma forma como a pluma de Maat. Esta pluma, no sentido hieroglífico, significa a verdade. Portanto, o coração, a consciência, se estiver equilibrado com a verdade, está igualmente leve. O problema é se não está equilibrado com a verdade. Interessante. Talvez daí venha a expressão, vou brincar um bocadinho, talvez daí venha a expressão pesa-me a consciência. Claro, totalmente. Com certeza. Quando a consciência pesa, o resultado é o resultado. A consciência pesada é o resultado das decisões que não foram tomadas, das ações que foram mal feitas. E realmente tudo isso, é por isso que eu digo, tudo isso se repercutia sobretudo na mente de quem desenvolvia essas ações. Rogério, estava-te a ouvir, nós já estamos a aproximar-nos um pouco do fim, mas estava aqui a pensar se podemos falar numa psicologia antiga ou de um esboço de uma psicologia profunda, com todas estas ideias. Eu ao ler um pouco e ao preparar-me também para falar contigo, pensei que interessante que seria também fazermos uma biografia das ideias, não é? Como é que estas várias ideias de consciência, de responsabilidade, de ética, se foram esboçando nos primórdios, não é? E acho que os egípcios nos transmitem um pouco isso, como é que muito do nosso início como civilização, nós costumamos falar que nós somos filhos dos gregos, mas esquecemos que os gregos são filhos dos egípcios também, não é? Então nós temos estas duas grandes civilizações que
que nos determinam enquanto sociedade ocidental, não é? E muita coisa nasceu lá, não é? Que depois... No que toca à reflexão sobre a consciência, eu não tenho dúvidas que o caudal que alimentou a reflexão da filosofia grega tem origem no Egito. Mesmo. Portanto, mesmo do ponto de vista filosófico. O problema da consciência, no plano filosófico, aparece no Egito. Portanto, cerca de 400 anos antes de o vermos aparecer na Grécia, na filosofia grega. E isso é perfeitamente claro a influência do pensamento egípcio no pensamento filosófico grego, nomeadamente em Platão, por exemplo. De facto, não é só a psicologia enfim, que não comunica muito com as outras áreas. Mesmo no plano da história antiga e da filosofia não há uma grande comunicação. De estudos filosóficos sobre Platão raramente se abrem a esta... A questão das teorias... Estava a voltar um pouco a palavra, a questão da história, não é? Da história por trás da filosofia. E é muito evidente que o caso da consciência é talvez o caso mais flagrante de um corpo de reflexão que é muito desenvolvido no Egito e que realmente vai ter uma importância muito grande, não só nos gregos, mas depois na formatação do próprio pensamento cristão. O cristianismo desenvolve-se, um dos berços do cristianismo é o Egito. E não há dúvida que o cristianismo vai ter uma influência decisiva nessas correntes. Mas são correntes que, de facto, tiveram tiveram um impacto muito grande, nomeadamente no hermetismo. No hermetismo e também nas correntes místicas, tanto do Islão como do cristianismo. E foi por isso foi precisamente por causa dessa... nós não tivemos a oportunidade de falar de metade, mas nem metade sequer. Mas uma das questões que nós não falámos, porque é muito, muito complexa, tem a ver com a transformação do coração. E, de facto, essa é a questão mais surpreendente. Tem a ver com um treino, com uma aprendizagem que os egípcios, que se desenvolveu no Egito, no sentido de transformar a consciência. E esta transformação da consciência realmente teve um impacto muito grande nessas tais tradições místicas. Em primeiro lugar no hermetismo e depois no Islão e também no cristianismo. E foi realmente interessante nós vermos que portanto, isso não é uma coisa que esteja clara, não é algo que seja fácil de encontrar enfim, ainda hoje na literatura que se faz. Mas eu, quando comecei a visitar o Bom Jesus de Braga, cidade onde hoje vivo, mas que vivo parcialmente, porque, enfim, trabalho em Lisboa, mas que eu conheci há 30 anos, quando visitei o Bom Jesus pela primeira vez. Foi claro, muito notório desde o início, que no Bom Jesus, que é um complexo que foi criado maioritariamente no século XVIII, há toda uma formulação sobre a transformação da consciência, justamente, que é justamente considerado pode ser justamente considerado como um desenvolvimento tardio de uma tradição mística que se desenvolveu no Ocidente por inspiração clara neste método
transformação da consciência, que foi criado no Egito Faraónico. Interessante. E Costuma-se realmente, dizer que os grandes monumentos são livros de pedra, não é? Têm que exatamente, aprender a ser lidos. exatamente. E o Bom Se me Jesus é permites, vou fazer claramente... publicidade novamente. Fica aqui a dica de leitura para quem nos estiver a ver e a ouvir. Obrigado. E realmente, portanto, isto para dizer que tu dizias que, enfim, se há essa continuidade, e é claro, essa continuidade existiu de uma forma muito evidente, até porque tanto gregos como romanos se tiveram um convívio muito estreito com o Egito e realmente através dos cultos de Ísis e de Serapis acabaram por ter um convívio direto. Não era preciso ir ao Egito para beber nesta tradição. Ele estava em todo lado. Em Braga há vestígios de um culto a Ísis. Em Vila Real, imagina, há um sítio que foi um templo de Serapis. Portanto, estas tradições difundiram-se por todo o mundo romano e, portanto, chegaram bem longe e é por essa via que se enraizaram na tradição ocidental. E que depois se misturaram, não é? E às vezes nós esquecemos que já somos um povo com quase 900 anos quase 1000 anos, não é? Estamos perto dos 900 anos de história como país, o que é uma coisa, acho que é um acontecimento que às vezes nós não esquecemos. E de muitas culturas, muitas tradições também passaram por aqui e deixaram a sua marca. Para terminarmos, na tua perspectiva, em que medida é que é importante este diálogo, que aqui estamos também a procurar desenvolver, este diálogo inter e transdisciplinar para a ciência psicológica atual? Como é que benefício, sendo tu psicólogo e egiptólogo, que pontos é que achas que são necessários? Olha, eu acho que é realmente o diálogo entre a psicologia e a egiptologia é fundamental e, no entanto, é dificílimo. Não há dúvida que a psicologia tende a ter um olhar sobre o passado extremamente paternalista. Extremamente não ouvi. Paternalista. Paternalista. Como se aquilo que viesse do passado tivesse literalmente deixado de ter validade. E por outro lado, enfim, quando nós pensamos neste encontro entre psicologia e egiptologia, não estamos a falar só sobre o passado, estamos a falar, para além do passado, estamos a falar do encontro de uma outra civilização, de uma outra cultura. Portanto, estamos a falar de uma outra capacidade ou de uma outra competência da psicologia para se abrir a um outro diálogo, que é um diálogo intercultural. Não é só um diálogo interdisciplinar, mas sim um diálogo intercultural. E também nesse ponto, normalmente, enfim, a psicologia não está muito vocacionada para esse tipo de abertura. Mas sabemos que há exceções. Sabemos que na psicologia, no caso da abertura ao passado, Jung teve um papel muito importante. Um papel muito importante e excepcional nesse reconhecimento de referências que se mantêm estranhamente ativas no nosso sistema de significados, por mais inconsciente que seja. Por outro lado, neste diálogo intercultural, a psicologia, embora com muita relutância e crítica, tem-se aberto, por exemplo, a outras tradições, e a mindfulness é um exemplo claro. Um exemplo claro sobre isso. Embora, enfim, com todas as críticas, possa merecer e legítimas. Mas é um exercício. Quando eu conheci, justamente na CESPO, onde eu tive o gosto de trabalhar durante tantos anos, tomei conhecimento com a mindfulness. Interessou-me sobretudo por isso, como um exercício de
como a psicologia se pode abrir a outras tradições culturais e encontrar novos caminhos. E o importante é fazer esse diálogo. Mas ao ouvir estava a pensar, o Jung é o exemplo mais claro, mas estava a pensar no Erich Fromm, que também estabeleceu o diálogo com a psicanálise e o Zen budismo, tantos outros, não é? O Maslow, o próprio Maslow, que só se pensa no Maslow na hierarquia das necessidades humanas, também a relação que ele fez com outros estados de consciência, com uma psicologia mais transpessoal, e tantos outros, não é? A própria Gestalt terapia também fazia a ligação entre a fenomenologia, a Gestalt e o Zen, não é? A psicologia humanista tem essa abertura também. É incrível. E o que eu acho é que nestes contributos isolados, o que está a faltar é uma abordagem mais sistematizada para que estes deixem de ser contributos isolados e passem a ser um diálogo profícuo, não é? E contínuo. É isso. Rogério, estamos a chegar ao fim, isto dá pano para mangas, acho que as emoções foram verdadeiramente conversáveis, nós ultrapassamos um pouco o nosso tempo previsto, mas é bom. Acho que ficámos aqui bastantes mais horas a conversar, foi um gosto ter aqui a tua presença, a tua reflexão, a tua partilha. Espero que as pessoas tenham ficado mais curiosas sobre esta relação entre a psicologia e a egiptologia e possam fazer elas próprias esse percurso de diálogo, de reflexão, de procura, e gostaria que deixasse uma mensagem final para quem nos possa estar a ver e ouvir. E agradecer. A mensagem final, e só para fazer o desvendar do véu daquilo que não falámos. Cenas dos próximos capítulos. Pode ser. Ou dos capítulos a desenvolver pelo leitor. Okay. Tem a ver com o objetivo dessa transformação tem a ver com a capacidade para projetar o coração Ibe e o coração Ati, ou seja, a ligação ao cosmos e a consciência individual num horizonte que é num horizonte sobretudo luminoso, ou seja, num horizonte que transcende a realidade daquilo que nós vemos no mundo terreno, no plano terreno, e se projeta num mundo luminoso que é onde está a realidade essencial, a verdade das coisas, e é aí que reside a imortalidade. E é ao fazer essa transformação que nós verdadeiramente despertamos para a realidade. E é esse despertar para a realidade que, em última análise, a sabedoria egípcia procura promover. É levar o homem adulto a despertar para a verdadeira realidade das coisas e voltar a olhar para o mundo como se fosse a primeira vez. Como uma criança. E é ao fazê-lo que ele volta a ter a capacidade de olhar para as coisas como se fosse novamente uma criança. E é aí que está, é essa capacidade que devolve a cada um de nós a verdadeira vida. É algo bastante misterioso, mas que realmente tinha uma manifestação muito tangível. Portanto, isto não eram especulações, especulações abstratas, eram resultados. Acho que é uma mensagem muito bonita para nos deixar, e uma mensagem, usando as tuas palavras, uma mensagem de horizonte de esperança, até nestes tempos sombrios que nós vivemos, em que precisamos um bocadinho mais de luz, e espero eu, que tenha surgido aqui um pouco mais de luz também nessa nossa conversa, e essa mensagem dá-nos aqui um horizonte de esperança onde podemos caminhar e podemos
vir a olhar o mundo com os olhos de uma criança, não é? Como diz, acho que é uma canção qualquer que diz isso. Que sejamos um estado nascente para a vida, não é, Rogério? Muito bem. Um abraço e muito Um abraço. obrigado pela tua partilha e Parece. até breve. Deus.